Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Henrique Parente, para o estudo de obras póstumas. Querido amigo ouvinte, que a paz de Deus e do nosso querido Mestre Jesus possam reinar em nossos corações. E aqui, mais uma vez, estamos diante do microfone da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, para levar ao ar o programa Luz na Penumbra, o quadro especificamente de estudo do livro Obras Póstumas. Eu me chamo Carlos Henrique Parente e aqui estou semanalmente num programa inédito e também nos programas, quando são reprisados, participando aí da programação da Rádio Rio de Janeiro, dessa oportunidade que nos foi dada de refletir sobre o trabalho dessa pessoa que consideramos assim incrível, né, sem exageros, sem aquela questão de estarmos adorando alguém, não é nesse sentido, mas é pelo reconhecimento do trabalho realizado. Essa pessoa chama-se Allan Kardec, o maior discípulo do Cristo para os tempos modernos. Um espírito que certamente vivenciou as experiências iniciais junto ao seu mestre querido, que é o nosso mestre, como esse próprio livro que estamos estudando mais para frente vai indicar. Então não afirmamos isso à toa, existe fundamentação para isso. Então Kardec fez parte de todo o processo de desenvolvimento da cultura da verdade divina aqui nesse nosso planeta. Ele faz parte do grupo desse ser incrível que é Jesus de Nazaré, né, esse irmão maior que se identifica com o Criador, emanando essa divindade que todo mundo possui. E ele traz luz para que todos nós possamos perceber ao seu tempo que temos em nós também essa mesma herança. Como disse Paulo de Tarso certa vez, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Então realmente é uma grande alegria estarmos aqui semanalmente pensando a respeito desse trabalho que os espíritos superiores legaram para todos nós, para construir em nós um mundo diferente, que é o que estamos fazendo ao longo do tempo. Só que à medida que a gente vai tomando consciência disso, podemos passar, né, a trabalhar de forma mais ativa nessa tarefa incrível, nesse desenvolvimento, nesse aprimoramento e nessa transformação planetária. Entendemos que os tempos são difíceis, mas eu perguntaria, e qual tempo não foi difícil, querido irmão? E quando comparamos o passado à atualidade, mesmo com a sensação de que tudo está muito perdidão, muito confuso, quando a gente compara historicamente o passado e o presente, a gente vai entender que o presente é melhor do que já foi. Ou seja, a atualidade, os tempos são melhores do que os tempos do passado, onde a ignorância graçava de uma forma muito maior, onde o preconceito, onde as castas, as teorias e vivências práticas das castas e diferenças, né, de tudo isso que a gente hoje ainda identifica na humanidade, eram muito piores, muito mais intensas. Hoje o ser humano ele é mais livre, ele pode fazer aquilo que a parábola do filho pródigo nos ensina, ele pode prodigalizar, ou seja, esbanjar a sua liberdade. Sempre pôde, mas hoje a gente tem um ensejo mais amplo para poder exercer essa liberdade. E talvez por conta das experiências, não só pessoal, porque nós somos espíritos reencarnados e vivemos muitas vezes, mas a experiência coletiva também conta. O papel da comunicação hoje, onde a gente sabe tudo o que está acontecendo do outro lado, praticamente no mesmo momento que ocorreu ou que está acontecendo, isso facilita a gente ter contato com outras culturas e outros pensamentos, e a gente pode fazer uma comparação melhor em termos coletivos e ter um aproveitamento a respeito disso aí. Então não tenhamos medo do que está acontecendo. É preciso confiar em Deus. É a nossa parte, o nosso papel. Se nos entendemos como cristãos, como os filhos de Deus, como seres reencarnados que já vivenciamos muitas vezes, que nós nunca morreremos, porque a morte não existe de fato.
Então, é importante a gente confiar em Deus e continuar caminhando, fazendo o que é o nosso papel. Pelo menos o que a gente entende ser, que vamos errar também, mas tentar fazer melhor do que fizemos. Ninguém tem que fazer milagres do dia para a noite, nem ser a pessoa mais perfeita do mundo. O que a gente precisa, na nossa opinião, seu amigo ouvinte, amiga ouvinte nos permite, é tomar mais consciência disso e nos esforçar para agirmos como pessoas melhores, para que tudo que a gente já vivenciou, as coisas boas, possam fluir naturalmente e se torne uma característica nossa. Então, os tempos nos permitem pensar essas coisas e dizer tais coisas. Então, para isso estamos aqui estudando a doutrina espírita através desse quadro, através desse programa Luz na Penumbra, assim como as outras obras são estudadas por outros companheiros. E aqui, a parte que me cabe é o livro Obras Póstumas, escrito por Allan Kardec, mas não publicado por ele. Então, todos os textos e os trabalhos são de Kardec, mas publicado 21 anos após a sua desencarnação pela sua esposa, com o auxílio de um amigo, o senhor Lemarie. Então aqui vamos nós, dando continuidade aqui ao texto, né, que estamos trabalhando já alguns programas, porque ele é longo, como eu havia falado anteriormente, né? E é um texto que inicialmente ele foi publicado na última revista espírita produzida por Kardec, que foi o ano de 1869. Então Kardec, ele deixa preparados os textos até o mês de março e sai o mês de abril, porque ele deixa preparado, na verdade, o mês de abril, e ele desencarna ali em março. E esse texto que estamos estudando está exatamente no mês de março. A música e as harmonias celestes. Em Obras Póstumas, não consta aqui o título, né? Foi publicado depois sem propriamente o título, mas falando a respeito da música espírita, inicialmente, depois emenda neste outro texto que na Revista Espírita está explicado dessa maneira, está no quadro das dissertações espíritas, e ela é uma continuação do texto anterior, que foi publicado em janeiro, no mês de janeiro. Então, esse texto que estamos lendo consta do mês de março de 1869. E é um texto, né, do espírito Rossini, um grande maestro que existiu aqui no mundo, existencialmente, né? No sentido espiritual, ele existe há muito tempo e continua existindo, e acho que hoje produzindo coisas maravilhosas, estudando outros assuntos também, porque o espírito ele vai se desenvolvendo em todas as coisas, até chegar à sua plenitude, em seu estado de perfeição relativa aos seres criados, como nos ensina a Gênese de Allan Kardec, lá no capítulo 10. Né? Os seres que alcançam o estado de perfeição, porque o absoluto, só Deus o é, então essa perfeição é uma perfeição relativa. Então o Rossini está aqui tentando encontrar uma linguagem onde a gente possa compreender o que ele estava descobrindo no plano espiritual, ou redescobrindo, né? Então, o ponto que nós paramos diz, né, do pensamento do Rossini, do espanto dele em imaginar que se espíritos que ainda não alcançaram esse estado de perfeição conseguem produzir no plano espiritual melodias tão incríveis, porque absorvem do próprio Criador, da emanação divina, tais influências, ele disse que dirá o próprio Criador. Então ele está num ponto assim, eu vou só ler um trechinho do parágrafo anterior, né? E a gente vai dar continuidade em seguida. Diz aqui o Rossini: se o espírito, ser criado, pode aurir em sua pureza tanta felicidade, que ideia deve fazer-se de que aure o Criador em sua pureza absoluta? Eterno problema, diz Rossini, que é difícil a gente alcançar aí uma compreensão perfeita e profunda disso, mesmo para um espírito mais elevado do que a gente, porque ele ainda não é perfeito, longe disso, mas conseguiu entender um pouco das entrelinhas da vida, aquilo que na verdade não está entre linhas, está escrito, mas a gente, por não ter desenvolvido um senso apropriado para tal,
uma percepção apropriada, a gente não consegue perceber, não consegue enxergar. E esse é o papel da reencarnação, esse é o papel do aprimoramento, do aperfeiçoamento de cada existência, onde a gente vai construindo, né, como se fosse uma técnica, né, uma forma de perceber e coisas que a gente antes não percebia ou não sabia, e depois passa a usar isso como uma fonte, né, para poder galgarmos ainda degraus maiores, mais elevados do que esse. E aí continua aqui o texto, né, dizendo o seguinte: o compositor que concebe a harmonia a traduz na linguagem grosseira que se chama música, condensa a ideia e a escreve. O artista aprende a forma e toma o instrumento que lhe permite representar a ideia. O ar, posto em movimento pelo instrumento, leva-a aos ouvidos que a transmitem à alma. Mas o compositor é importante para exprimir completamente a harmonia que concebe, pela influência da linguagem de que dispõe o executor, e igualmente não pode compreender toda a ideia escrita, assim como o instrumento indócil de que se serve não lhe permite traduzir tudo o que compreendeu. O ouvido é impressionado pelo ar grosseiro do ambiente e a alma recebe, por um órgão rebelde, a péssima tradução da ideia, que borbulhou na do maestro. Esta era o seu sentido íntimo. E, embora descorada pelos agentes da instrumentação e da percepção, ainda produz sensações nos que a ouvem traduzir. Estas sensações são a harmonia. A música é que as produz, e elas são o seu efeito. Eu acho interessante essa passagem, né? Que ele usa na linguagem, ele nos coloca, né, no ponto de entendermos que os nossos instrumentos, eles ainda são muito imperfeitos. Tudo que existe aqui no planeta Terra é imperfeito para que a gente possa perceber nuances tão mais profundas e tão mais divinas. Mas ainda assim, a gente consegue perceber pela alma, quando a questão é bem executada e bem composta, aquilo mexe com a gente intimamente. Acho que é mais ou menos isso que ele quer dizer. E é interessante, né, quando a gente faz essa comparação, até pensando num bom músico que usa um instrumento ruim, onde o instrumento não tem muita qualidade, um acabamento, nem de beleza só, mas um acabamento mesmo técnico para que ele possa ter mais facilidade para executar a música. Isso acontece muito. Por melhor que seja o instrumentista, né, existe a falha do instrumento. Então, quando a gente compra, no caso aqui no mundo, um instrumento musical que tem, assim, às vezes um bom nome, às vezes um luthier que produz, né, coisas assim muito boas, é diferente o som que a gente ouve quando a gente pega um grande violonista e com um instrumento feito assim para ele especificamente, com uma boa madeira, usa um cordoamento adequado, e a gente ouve depois esse instrumentista ele pegar esse instrumento e assim a gente fica encantado com o que sai dali. E a gente tem a sensação, quando a gente compreende, sente na verdade na alma, é como diz o Milton Nascimento e o Tunai numa determinada música que eles fizeram maravilhosa, que eu particularmente adoro, onde carece entender como não fui eu que fiz aquela música, porque a gente se identifica tanto com determinadas músicas que a sensação que a gente tem é que às vezes ela saiu da gente. Só que a gente está assim, entrando num estado de união com o compositor. E o Tunai e o Milton Nascimento retratam isso, acho que maravilhosamente bem, na letra dessa música, chamada Certas Canções. É aquelas certas canções que ouço, cabem tão dentro de mim, que perguntar carece, como não fui eu que fiz. Mais ou menos isso aí, é belo demais uma frase como essa. Então a gente imagina, né, mesmo diante de toda essa dificuldade, às vezes, voltando para o tema, né,
que temos em executar, em tentar traduzir o que está sentindo, no caso o compositor, e o executor, que é o musicista, em tentar entender o que o autor quer, o compositor quer, e traduzir através de um instrumento, por melhor que seja, é uma coisa incrível, incrível mesmo. Mas vamos continuar aqui para a gente não empolgar demais. A música põe-se ao serviço do sentimento para traduzir a sensação. O sentimento, no compositor, é a harmonia. A sensação do ouvinte é também a harmonia, com a diferença de ser concebida por um e recebida por outro. E lembrando aqui que a frase final do parágrafo anterior, ele diz que a música é que as produz e elas são o seu efeito. O quê? A harmonia. Então a gente vai ler agora uma frase que eu achei incrível do Rossini, que ele diz assim: a música é o médium da harmonia. E a palavra médium está grifada para chamar a nossa atenção, fazendo aí, né, a aproximação da ideia do intermediário. Então, no caso, a música como médium da harmonia é que o efeito aí, no caso, o efeito ele é maior do que a causa. A causa, no sentido, seria a música, como já foi dito no texto anteriormente. Mas o efeito, ele é exatamente a harmonia, que é o que o autor propõe, que vai gerar em nós e modificar em nós um sentido, e vai gerar o quê? Uma sensação, que o que a gente tem é uma sensação. A gente até traduz essa presença da harmonia em nós através de uma sensação física, muitas vezes. Quando a gente ouve uma melodia incrível que tem a ver com a gente fica arrepiado muitas vezes. E às vezes, se for uma música mais grosseira, mas que tem o seu valor, a gente entende isso, a gente sente também uma sensação corporal que é variada, né? E mexe com a gente, faz a gente chorar, né? Então, e dentre outras coisas, que não precisa citar aqui nominalmente cada uma delas, mas a música acaba mexendo com a gente, levando a gente ou nos aproximando mais daquilo que é divino, ou nos aproximando mais daquilo que é mais animal, mais dentro das necessidades humanas, vinculadas aos aspectos da materialidade. Então a música tem esse poder, né? Então, voltando aqui, a música é o médium da harmonia. Ela recebe e transmite como o refletor é o médium da luz. Como tu és o médium dos espíritos, porque, lembrando aqui, é o Rossini espírito falando, escrevendo através de um médium, né? Isso é importante ressaltar. E é importante também aqui lermos uma nota de rodapé do revisor dessa obra, que é o professor Herculano Pires, que ele diz, e é completa, né, o que estamos aqui pensando, refletindo e comentando. Diz Herculano Pires: este trecho é uma das mais preciosas colocações do problema da imperfeição da matéria e, consequentemente, do nosso mundo. Essa imperfeição é relativa, sempre em confronto com a perfeição do espírito, mas seria difícil explicá-la mais claramente do que o faz o espírito através das comparações estabelecidas no plano da música. Podemos assim compreender de maneira mais profunda porque a música espiritual tem de ser naturalmente muito mais perfeita do que a terrena. As pessoas que criticam a banalidade das comunicações, ele grifa a palavra banalidade, né, das comunicações espíritas, considerando apenas as mensagens de espíritos pouco evoluídos, certamente desconhecem as grandes mensagens que, como esta de Rossini, abrem novas perspectivas ao conhecimento. Nota do revisor. Sempre enriquecendo aí, né, todo o contexto do que estamos estudando. Esse é o querido professor José Herculano Pires. Então, continuando o texto, diz aqui: ela transmite mais ou menos descorada, conforme é bem ou mal executada, como o refletor transmite a luz mais ou menos viva, conforme o seu brilho, e como o médium transmite mais ou menos fielmente os pensamentos nos espíritos, outros espíritos, segundo a sua passividade.
notemos aqui, querido amigo ouvinte, que ele traça comparações para facilitar a gente a entender, porque são coisas muito profundas e a gente às vezes não tem às vezes a condição necessária, né, para poder de forma direta e objetiva e profunda compreender tal coisa. Então ele traz essa comparação para facilitar. É claro que tem pessoas que naturalmente vão compreender isso, mas nem todos. Eu, particularmente, necessito dessas comparações para poder traçar uma linha. É como se fosse uma bengala que a gente precisa segurar para poder apoiar-se, para não cair. Então, a gente, às vezes, segura em alguma coisa. E essas coisas são muito úteis. Dia virá em que não necessitaremos mais utilizar. Mas vamos caminhando aqui com o Rossini. E agora, continua ele, que já deve ter sido bem compreendida a harmonia, com essas comparações, né? Quando a gente tem a luz, né, por exemplo, existe o fogo e existe a luz. Então, a luz advinda do fogo, o efeito, no caso aí, é muito maior do que o próprio fogo. Mas sem o fogo não teríamos a luz, no caso aí, desse tipo de comparação. Então, não é para a gente julgar o que é melhor ou pior, é só entender que o objetivo a ser alcançado é a harmonia, como quando a gente acende o fogo, no caso, com essa intenção da luz, de promover luz, né, é iluminar. Ou outro efeito, se quiser também, né, que o fogo pode fazer muitas coisas. Então dá pra gente entender aí onde o Rossini quer levar a gente, né? Então a gente continua aqui. E agora, que já deve ter sido bem compreendida a harmonia, que já se sabe ser ela concebida pela alma e transmitida à alma, é fácil conhecer a diferença que vai da vossa para a do espaço, da harmonia, né? Daqui e do espaço, plano espiritual. Aí na Terra, tudo é grosseiro. O instrumento de tradução e o de percepção. Aqui no espaço, tudo é sutil. Vós tendes o ar, nós o éter. Vós, o órgão que obstrui e encobre, nós, a percepção direta, que acolhe pura. Aí o autor precisa de tradutor. Aqui dispensa intermediário e fala numa língua que exprime todas as concepções. E, no entanto, ambas procedem da mesma origem, como a luz da lua tem a mesma que a do sol. A harmonia da Terra é o reflexo da do espaço e é tão indefinível como a felicidade. O medo, a cólera, é um sentimento. Para compreendê-lo, é preciso possuí-lo, e para possuí-lo, cumpre tê-lo adquirido. E essa ideia trazida pelo Espírito Rossini me fez lembrar agora, por um instante, uma composição do Gonzaguinha, nosso querido Gonzaguinha, onde ele fala, tudo principia na própria pessoa, não tenha medo, meu menino povo, e assim por diante. Uma música gravada pela Elis Regina, também por ele, onde a gente percebe que as coisas elas se repetem, mas à medida que a gente vai repisando as experiências, nós vamos compreendendo melhor cada experiência vivenciada. Por isso que a gente vivencia na reencarnação coisas muito semelhantes, próximas, com as suas diferenças, é claro, existem, mas muito próximas, sempre. E a gente vai acumulando essa experiência ali. Vai chegar um ponto que esse acúmulo e essas experiências passam a fazer sentido para nós, de uma maneira diferente. E aí é que a gente passa a ter um aproveitamento disso. Já diz uma frase conhecida por todos nós, né? Faz melhor quem faz mais vezes. E à medida que a gente vai tendo essas experiências e fazendo melhor por fazermos mais vezes, vamos nos aproximando mais desse sentido da harmonia, proposta aqui no texto pelo Rossini para todos nós. E isso vai talvez se traduzindo num sintoma, se assim posso me expressar, num sintoma de felicidade, que está vinculado também à ideia de prazer que a gente tem, né?
gente usa a palavra prazer como se fosse sinônimo de felicidade. E como a gente entende? Isso faz parte da nossa linguagem, e à medida que a gente for evoluindo em outros estados, em outras instâncias espirituais, a linguagem também se modifica e se adequa. Mas é mais ou menos essa ideia, é como a gente consegue, como ser humano, traduzir todas essas coisas. Então estamos, querido amigo ouvinte, em busca dessa necessária e inevitável harmonia. Hoje eu vou ficando por aqui, ainda tem mais um pedacinho do texto para encerrarmos, e nós vamos fazer isso no próximo programa. Então vamos aguardar, eu principalmente, ansioso, mas no limite adequado, não exagerado, pela finalização desse texto do Rossini falando sobre a música e as harmonias celestes. Muita paz a todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo da obra codificada por Allan Kardec. Olá, meus amigos, muito boa noite. Vamos dar continuidade aqui ao programa Luz na Penumbra, no qual nós vamos conversar, estudar o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos aqui no seu capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. É um tema um pouco espinhoso, que, em princípio, como eu já disse no programa anterior, nós temos a tendência a ter um conceito um pouco menos, assim, benevolente com uns e mais benevolente com outros. Eu acho que não é bem assim a coisa. O Espiritismo nos ajuda a refletir melhor sobre este assunto, já que nós raciocinamos a longo prazo, nós não raciocinamos em cima desta única encarnação. Nós raciocinamos em cima de várias encarnações, dentre as quais esta é apenas uma em que estamos na caminhada para futuras encarnações nas quais nós vamos continuar evoluindo. Então talvez esta, na qual nós tivemos conhecimento com a doutrina espírita, sirva para nós mudarmos esses nossos conceitos, entender mais as coisas da maneira que o Cristo nos propôs, né? Vamos nos lembrar que Jesus conviveu com ricos e com pobres. Ele não conjurou, anatematizou nenhum rico, nem endeusou nenhum pobre, tratou todos da mesma forma. Então nós temos que ter esse conceito na nossa mente, né? Todos são irmãos nossos, cada um com as suas dificuldades, e temos que entender isso aí. E se algum deles estiver causando coisas que nós entendamos que não são muito boas, paciência. Vamos ser indulgentes, compreender, e vida que segue. Esse tema de hoje, também dando continuidade aqui ao estudo específico da passagem do Evangelho, nesse item 3, tem como subtítulo Preservar-se da Avareza. Então diz aqui também o Evangelho de Lucas. Então, no meio da turba, um homem lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Mas Jesus lhe disse: Ó homem, quem me designou para vos julgar ou para fazer vossas partilhas? E acrescentou: Tende cuidado de preservar-vos de toda a avareza, porque seja qual for a abundância em que o homem se encontre, sua vida não depende dos bens que possua. Um recado muito claro para aqueles
que detém alguma riqueza. Porque, como vimos no outro programa, Jesus dizendo que a riqueza é que dificulta a entrada dos ricos no reino dos céus. Então, vamos entender isso. Porque diz aqui, tende cuidado de preservar-vos de toda avareza. Porque seja qual for a abundância em que o homem se encontre, sua vida não depende dos bens que possui. Ou seja, você tem que ter cuidado da sua avareza, porque se você ficar só amealhando, inclusive com prejuízo dos outros, isso não vai fazer bem no seu futuro. A sua vida não depende da quantidade de bens que você tem. Ao contrário, vai dificultar a sua entrada no reino dos céus. Então tem que ter parcimônia, sabedoria, coração, para usar bem a riqueza que você disponha. Disse-lhes a seguir esta parábola. Havia um homem rico cujas terras tinham produzido extraordinariamente, e que se entretinha a pensar consigo mesmo assim: que hei de fazer? Pois já não tenho lugar onde possa encerrar tudo o que vou colher. Aqui está, disse, o que farei. Demolirei os meus celeiros e construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens, e direi à minha alma, tens de reserva muitos bens para longos anos. Repousa, come, bebe e goza. É o pensamento de quem tem muito. Se fosse um pobre, pensaria justamente o inverso, né? Mas ele está nessa encarnação como rico. Mas o que a riqueza o levou a pensar? Eu tenho muito, vou construir lugar para guardar e eu vou dormir tranquilo, dizendo para minha própria alma, fica tranquila, né? Nós vamos ter longos anos aqui, bem suficiente para gastar longos anos. Repousa, minha alma, coma, beba e goze. Está tranquilo. E aí o que acontece? Mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem: como és insensato, esta noite mesmo te tomarão a alma. Para que servirá o que acumulastes? Então Deus fala: não adianta, você está sendo insensato, amigo. Essa riqueza toda não vai adiantar de nada, porque esta noite vão te levar. E aí essa riqueza vai ficar aí para os outros. É o que acontece àquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus. O que Jesus está nos dizendo? Ele jogou toda a sua felicidade numa aposta. Jogou tudo que tinha apostando em acumular bens, acumular riquezas. Ele apostou tudo nisso. Não, isso aí, minha felicidade está nisso. Eu vou trabalhar, vou juntar. Vou ser avarento, possivelmente não distribuía para os outros, não pagava salários dignos aos seus servidores, maltratava os escravos. Pronto, estou rico. É isso que vai me trazer felicidade. Apostou tudo nessa possibilidade. Mas ele esqueceu que há outras coisas. A felicidade verdadeira não depende só disso. Ou não depende disso nada. Se ele tivesse usado essa riqueza, puxa vida, eu amealhei muito. Então, além de construir celeiros maiores, vou melhorar a casa dos meus servidores, dar uma moradia mais digna para eles, né? Vou pegar as crianças deles, vou construir uma escola para eles não terem que andar não sei quantas léguas para ir lá para a sinagoga para estudar. Vou montar uma sinagoga aqui na minha área, contratar um rabino para cuidar de todos. Se ele estivesse dormindo, pensado nisso, Deus não ia levar, não, eu não posso levar esse sujeito agora. Ele está com ideias boas para tratar bem o meu povo. Então ele vai ficar, se ele tinha que hoje, não vai. Vai ficar mais uns anos aí, e ele vai usufruir da riqueza dele, claro, vai tomar vinhos maravilhosos, comer iguarias sensacionais, viver vestido de seda, púrpura, linho, vai ser uma maravilha, mas ele está fazendo coisas boas para aqueles que têm menos. Então por que Deus ia levá-lo aquela noite? Deus ia pensar melhor, não, deixa ele aí, porque mais uns anos, porque ele está sendo útil. Mas ele não queria, ele queria só para si. Então, não, isso aí, não, eu vou pegar essa riqueza e dar para outro. De repente, um daqueles que vai herdar a riqueza dele, um filho, um sobrinho, ou sei lá quem vai herdar essa riqueza dele, pense dessa forma melhor para Deus.
Não, deixa ele, vou levar porque o sobrinho dele, o filho dele, vão fazer isso que eu estou achando. Já viu na cabecinha deles que eles têm interesse em ajudar as pessoas? Então é assim que funciona. Por isso que Jesus diz que nós temos que nos preservar da avareza. Esse é um recado para quem tem. Esse estudo aqui, deste item 3, é só falando para os ricos. Não somos todos nós, alguns de nós têm aí essa condição. Mas se tiver, tem que se acautelar. Porque se eu todo dia ficar só pensando em amealhar mais, usufruir melhor de tudo que eu consiga, sem um segundo, um minuto sequer pensar numa pessoa ou outra que tem dificuldade e que poderia estar passando menos dificuldade, se eu cedesse uma quinquilharia das minhas coisas, gente, com certeza eu ia, como disse, amealhar uns tesourinhos lá no reino dos céus. Porque nós estamos aqui, uma das missões que Deus deixou para nós é nos ajudarmos mutuamente, sermos solidários, sermos irmãos, nos amarmos uns aos outros. Enquanto estivermos aqui nesta vida, uma das funções é essa, eu tenho que evoluir moralmente, e uma das formas de eu evoluir moralmente é fazer isso, é solidário com os outros. Então aquele que tem, pode ajudar quem não tem. E aquele que não tem também pode fazer muitas coisas para aqueles que têm. Pode não fazer financeiramente, economicamente, não vai ter como. Mas há outras maneiras de ajudar aquele que tem muito. Aquele que tem muito pode ter carência de outras coisas. Pode ter. Precisar de um servicinho, de uma ajuda aqui para levar um filho na escola. Acompanhar a esposa até um médico. O rico está super ocupado, precisa fazer uma viagem de negócio e a mulher está lá com problema sério de saúde, não vai conseguir. Tem aqui o fulano aqui, trabalha para nós, vou pedir para ele acompanhar você. Pô, você pode fazer serviço, ajudar, para ser rico. Então todos nós temos que ser solidários uns com os outros. E vamos admitir que os ricos têm uma tendência a não ser. Por isso que é difícil para eles adentrar no reino dos céus, porque a riqueza tapa os olhos, gera avareza, gera luxúria, gera um fausto, gera um monte de coisas que realmente desequilibram a pessoa. E essa é a advertência de Jesus aqui, para que nós nos acautelássemos com relação à riqueza. Porque é uma casca de banana. Isso vale para qualquer tipo de riqueza que nós tenhamos. Não só a riqueza pecuniária, como eu falei no outro programa. A riqueza da sabedoria, do conhecimento, a riqueza da beleza, da saúde, da inteligência. Tudo isso são riquezas que nós não podemos abusar delas, usá-las para, dizer assim, prejudicar terceiros, humilhar terceiro. Ao contrário, temos que usar tudo isso para melhorar alguma coisa na vida de quem precisa. Se a riqueza veio para nós, a riqueza é para ser distribuída, gente, não é para ficar concentrada numa pessoa. Nós somos apenas administradores, se formos ricos. Deus confiou em nós a administração de alguns bens. O mundo é repleto de bens, de riquezas. Nós estamos encarnados aqui. Não pode dar riqueza para todos administrarem. Tem que ser alguns que vão administrar a riqueza para os outros. Da mesma forma que os impérios, os reinos, não é? Não pode ter no país 30 reis, 40 imperadores. É um que é escolhido por Deus para ser o gerente daquela sociedade, daquele povo, daquela nação. Então o fulano é escolhido, vai ser o imperador aqui, vai ser o rei desse país. Mas o que acontece? Chega lá, o cara é coroado rei, aí começa a sair da linha. Começa a abusar, se acha o próprio Deus. Muitos se diziam o próprio Deus, vocês sabem disso na história. Vários desses soberanos se intitulava o próprio Deus. Ele não é só o representante de Deus, não. Ele se dizia o próprio Deus. Como é que sobe a cabeça? O poder. É uma das riquezas, é o poder.
Então, mas quem é que Deus vai usar para gerir uma sociedade, para administrar uma riqueza? Somos nós, não vai trazer alguém de Marte, de Júpiter, da Lua para vir aqui. Temos que ser nós. E nós não somos ainda, como dizia o Dr. Jorge Andréa, nós não somos flor que se cheire ainda. Então ele pega entre nós aqueles que supostamente são os menos ruinzinhos para administrar o povo, para ser o presidente, para ser o comandante em chefe, não sei de onde, para ser dono de uma grande empresa, administrar uma fortuna. Escolhe alguns, mas entre nós, que somos aquelas peças. Aí somos colocados ali e nos perdemos. Jesus falou, é por isso que é difícil um rico entrar no reino dos céus, porque nós nos perdemos no poder, na riqueza, na beleza, na saúde, na inteligência. Nós nos perdemos nisso. Mas Deus vai escolher quem? Vai escolher outro igualzinho a nós. Ah, vou botar um que foi pobre. Ele vai, sei lá, se ele vira rico em outra encarnação, de repente vai abusar, porque não entendeu ainda como funciona a coisa. Nós temos que aprender a ser solidários na riqueza, gente, porque é como tem mais chance de ser. É claro que nós vamos nos perder. E isso o Espiritismo nos ensina, por isso que nós não devemos ficar aqui execrando quem é rico, nem enaltecendo quem é pobre, porque é circunstancial nesta existência. Não sabemos se na próxima o processo vai ser invertido, ou se na anterior era invertido. Não sabemos. Então, cada um carregando a sua cruz, sua dificuldade. Ah, mas a cruz do rico é mais leve. Pra gente pode ser mais leve. Achar que tem essa riqueza toda aí, ele deve ter coisas que eu passo que ele não passa. Algumas dificuldades que eu passo. Eu estou com dificuldade de pagar meu aluguel. O cara é rico, ele tem centenas de imóveis, mora num palácio, não paga aluguel, recebe aluguel dos outros. Então, essa dificuldade ele não tem. Eu tenho de pagar o aluguel, ele não tem. Mas eu não sei se ele tem outras, lá no íntimo, na cabeça, no coração dele, eu não sei. Não estou aqui para saber, para julgar. Eu tenho que me preocupar com as minhas dificuldades e com as dificuldades daqueles que eu posso ajudar. Aquele rico não precisa da minha ajuda financeira, que ele tem dinheiro que não sabe onde botar. Então, essa preocupação eu não tenho com ele. Agora, se de repente depender de mim fazer algo que eu ajude, que ele precisa, eu vou fazer. Vou ficar feliz em ajudar. Não há problema. Não há problema nenhum. Esse conceito que nós temos que entender, que é isso que nos passa a doutrina espírita, e é isso que nos ensinou Jesus. Temos que saber olhar para as pessoas em função das suas circunstâncias. Porque nós não podemos afirmar que se nós estivéssemos naquela circunstância, nós faríamos diferente. Nós faríamos diferente, dizendo agora, porque não estamos dentro daqueles pares de sapato. Não estamos calçados naqueles sapatos. Então nós podemos dizer, eu faria diferente. Se eu fosse rico, eu ia fazer isso, fazer aquilo. Porque não é rico. Não pode afirmar que se tiver com a riqueza, vai fazer. Não pode, gente. Nós não sabemos as tentações pelas quais vão passar e que possivelmente não vamos resistir. Temos que julgar nós mesmos primeiro. Essa é a ideia. Nós temos que ir com muita calma na hora de rotular as pessoas, de fazer conceitos sobre as pessoas. E pior, nós usamos isso para tomar decisões erradas na hora das nossas escolhas. Tipo assim, sei que hoje em dia não é muito o caso, mas era antigamente. Antigamente, as pessoas queriam casar as filhas com um homem rico, porque achavam que o cara sendo rico resolvia todos os problemas dela. E não é bem assim. Hoje nós já sabemos que não é assim que funciona a coisa. Tem que casar com uma pessoa de bem, que goste dela, que a trate bem, dignamente. Não interessa se é rico, se é pobre. Mas antigamente tinha o dote, tinha aquela série de coisas. Então tem que eu falo que as coisas mudaram hoje em dia. Aliás, hoje a decisão é dela. Antigamente nem era dela, coitada. Quem decidia eram os pais. Hoje é delas. Então, na verdade, se ela quer casar com o rico, porque é rico, é problema dela. Não somos nós que estamos impondo ela a qualquer circunstância. Então, como mudou a coisa? Do século XIX para cá. Não estou nem falando da época do Cristo, do século XIX para cá. Então, eu acho que a gente tem que ter pé no chão para poder tomar nossas decisões a respeito dessa situação. Nós vamos ficando hoje por aqui. Desejo a vocês muito boa noite e muita paz.
vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.